Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast, o Podigest, um espaço dedicado à informação e questionamentos a respeito do diabetes gestacional. Meu nome é Tamires. O meu nome é Amanda, nós somos acadêmicas de medicina da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, a Suprema, e seremos a apresentadora do episódio de hoje. Para dar início à nossa conversa, eu quero agradecer à Faculdade Suprema por ceder o nosso espaço e todo o suporte e equipamentos profissionais necessários. Hoje a gente tem aqui conosco a nossa obstetra Roseli Bianco. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E sou genuinamente obstetra há 42 anos e espero poder contribuir com algum conhecimento a mais no tema que é tão relevante. Roseli, a gente queria pedir só para você começar fazendo um certo resumo mesmo, falando sobre a importância, né, desse tema tão relevante. Eu fiquei satisfeita quando fui convidada exatamente por isso. Diabetes gestacional hoje tem uma conotação e uma importância muito grande na assistência às mulheres, às gestantes. Está um crescente no nosso ambulatório e em todos os ambulatórios que atendem mulheres. A gente está tendo um aumento muito grande do número de gestantes diabéticas e isso tem nos preocupado. Então, toda a orientação a respeito, até mesmo da prevenção, né, seria interessante. O diabetes é uma doença grave, né, em se tratando de uma gestante, que pode comprometer ambos, tanto a mãe quanto o bebê e o futuro de ambos. O diabetes ele pode trazer consequências tanto à saúde da mãe quanto à saúde do feto. O que você pode falar para a gente um pouco sobre essas consequências? Sim, nós estamos aqui falando daquela mulher que se descobriu diabética na gestação. E ela está num momento ímpar da sua vida, onde ela teria que ter uma saúde adequada, até para nutrir um feto, né, de uma maneira adequada, e ela se vê diabética e o impacto sobre a sua saúde e a sua vida, e a saúde e a vida do bebê, passa a existir no momento que ela toma conhecimento desse diagnóstico. Então, o impacto é grande. Essa mulher, ela tem uma susceptibilidade maior a quadros infecciosos. Esta mulher, ela tem que tomar muito cuidado com o seu hábito de vida, com a sua alimentação. Ela tem que fazer exercícios físicos, ela tem que mudar, muitas vezes, bastante o seu hábito de vida e cuidar para que ela, preservando a sua saúde, gere um bebê também saudável. E quais são as principais consequências em relação ao feto? Bom, a mãe diabética, ela tem um excesso de açúcar no sangue, a gente sabe disso, né? Então, o bebê que está sendo gerado, ele vai receber uma carga exagerada de açúcar. A mãe tem uma hiperglicemia, que é o excesso de açúcar circulante. Então, esse bebê, ele tem o seu metabolismo muito aumentado. Então, ele vai fazer aquele metabolismo intenso e ele vai crescer muito. Ele vai ser um bebê muito grande, são bebês que às vezes passam dos 4 quilos de peso. E muita gente acha que o bebê grande é o bebê saudável. Nossa, nasceu grandão, que lindo, né? E nem sempre ele é tão saudável, né? Eu me lembro a frase de uma professora lá em São Paulo que dizia: é um gigante de argila. Ele é muito grande, mas ele é extremamente frágil e ele adoece com facilidade. Então, talvez a principal complicação do diabetes para o bebê seja a macrosomia, que é esse crescimento exagerado. E nem por isso ele é um bebê forte, não é? Esta é uma complicação para o bebê enquanto no útero materno, porque ele pode ter também complicações após o nascimento. Porque no momento que ele sai desse ambiente que é de um açúcar exagerado, concentrado demais, ele passa a vivenciar a própria circulação que não tem tanto açúcar. Então, ele pode sofrer de um outro problema logo depois do nascimento, que é a hipoglicemia, que é a queda abrupta da quantidade de açúcar no sangue. Então, é um bebê que tem que ser vigiado, que tem que ser muito bem assistido no pós-parto imediato também. Não é? Essas consequências para o bebê são bem conhecidas, né? E a mãe também tem que se cuidar bastante para que não engorde muito, para que não tenha agravos com relação ao excesso de glicose no sangue. Então, a diabetes durante a gestação classifica esse período como de alto risco? Sim.
A partir do momento que é diagnosticado um diabetes na gestação, essa paciente ela é encaminhada para um serviço especializado de atenção secundária, que é o ambulatório de gestação de alto risco. E o que isso vai implicar no pré-natal? Quais são as diferenças de um pré-natal usual para um de alto risco? Tá. Uma mulher que não tem nenhuma doença, ela vai fazer consultas, a princípio, mensais. Cada 4 semanas. Ela faz um número de exames que o Ministério da Saúde preconiza, a cada 8 semanas, talvez, né? A mulher diabética, ela tem que ser assistida, orientada e bem acolhida. E saber que ela tem uma acessibilidade ao núcleo de atenção secundária, que é o pré-natal de alto risco, e também ao núcleo de atenção terciária, que é o hospital. Então, ela tem que ser bem assistida com uma frequência maior de consultas, bem maior do que uma só a cada 4 semanas, a princípio a cada 2 semanas, e chega mesmo a ser semanal no final da gestação. E outra coisa, ela vai ser assistida não por uma pessoa, por um médico, ela vai ser assistida por uma equipe. Pode ela falar terá um pouquinho? Um médico obstetra, ela terá um médico endocrinologista, ela, se possível, terá um nutricionista para orientá-la, se puder, um preparador físico, porque ela vai mudar o hábito de vida dela. Ela, se nunca caminhou, nunca fez exercício, vai passar a fazer caminhadas de 30 minutos, 150 minutos por semana, vai passar a fazer uma dieta, o nutricionista é importante, e, às vezes, ela precisa, inclusive, de um psicólogo, porque são muitas mudanças. Já tem as mudanças da gestação e ela é obrigada a ter muitas mudanças nos seus hábitos de vida. Então, às vezes, inserir um psicólogo para que ela se sinta fortalecida para isso também é muito bom. Então, muda sim, muda muito o pré-natal. E tendo em vista todas essas complicações, o que pode ser feito para poder prevenir elas? Na verdade, essa é uma das melhores perguntas, porque a melhor prevenção teria sido antes de engravidar, não é? Então, a melhor prevenção estaria, eu vou dizer para você, Tamires, que teria sido lá no banco de escola, na adolescência, antes mesmo de menstruar, quem sabe? Saber que tem que ter uma vida saudável, que tem que alimentar com alimentos saudáveis, que não pode engordar muito as meninas, né? Aquelas que têm uma predisposição familiar para o diabetes, estar antenada. Ou até algumas já têm diagnóstico de diabetes. Essas são, né, pacientes que nos preocupam muito, porque aquelas que já têm diagnóstico de diabetes e vão engravidar, elas têm que ter todo um planejamento. Porque as malformações congênitas, os bebês que nascem com malformação cardíaca, com malformação do sistema nervoso central e outras, elas acontecem porque aquela moça ou aquela adolescente engravidou com uma glicemia muito alta. Sim, esse é até um dos motivos do que é tão importante a paciente, quando ela começa a ter o desejo de engravidar, que ela procure o ginecologista dela. Isto, você falou a palavra mágica. Consulta pré-concepcional. Todas as mulheres deveriam planejar a sua gravidez e fazer, antes de engravidar, uma série de exames, incluindo um rastreamento para uma possível diabetes, ou já existente, não diagnosticada, ou a evolução de um diabetes na gestação. Os 3 primeiros meses, Amanda, eles são cruciais. O período da organogênese, o período que está formando o corpinho do bebê. E uma glicemia elevada nesses 3 primeiros meses pode trazer danos irreversíveis. Então, primeiro, consulta pré-concepcional, seria o ideal para todas as mulheres que pretendem engravidar. E segundo, o início do pré-natal o mais precoce possível, caso ela não tenha feito uma consulta pré-concepcional. Quanto mais cedo, dentro do primeiro trimestre, as primeiras semanas, fez o diagnóstico, iniciar imediatamente o pré-natal, porque a prevenção das complicações vai estar sendo iniciada no período mais crítico, que é o primeiro trimestre até as 12 semanas. Isso. Então, assim, o parto vaginal, ele ainda é indicado, mesmo com toda essa situação, da questão da macrosomia, né, que é o neném ser maior, ele ainda pode ser indicado? Essa pergunta é uma provocação, né? Sabe que eu sou parteira. Bom, eu gosto demais de parto normal,
mas nós nos rendemos àqueles bebês muito grandes, né? A literatura diz que acima de 4.500 gramas, mas antes disso a gente já está indicando um parto por via alta, uma cesariana. Mas, dentro do possível, sempre parto normal é de eleição. Se não for possível, porque o bebê é muito grande, se não for possível, porque o bebê está sentado, ou porque a mãezinha não conseguiu compensar bem, manter uma taxa glicêmica adequada, né? Algum outro parâmetro, porque a gente vai estar fazendo exames periódicos, e ultrassom, exame de laboratório, e aí algum desses parâmetros laboratoriais ou ultrassonográficos indicar algum risco para o bebê ou para a mãe, a gente antecipa o parto. Agora, se puder levar até o finalzinho, 38, 39, 40 semanas, e tentar um parto vaginal, o parto vaginal é sempre mais saudável. É o que agride menos o organismo da mãe, traz menos anemia, a recuperação é mais rápida, né? A mãe tem leite mais rápido. Então, eu passo a tarde aqui falando sobre as vantagens do parto. Mas, no caso da gestante diabética, a gente tem complicações no parto vaginal, como, por exemplo, a distócia de ombro, né? Eles têm o ombrinho muito largo, então é uma complicação prevista para o parto de uma mãe diabética. Então, a equipe tem que estar preparada para esse parto que é mais trabalhoso um pouco, ou indicar a via alta, sim. Tá? É mais indicado parto por cesariana do que nas gestantes que não têm diabetes. Tá? Agora, o parto daquela diabética que é usuária de insulina, este tem que ser programado. Ele tem que ser realizado entre 38 e 39 semanas de gestação e tem que ser muito bem programado, porque as variações da glicemia em função do status da placenta, já no final da gravidez, a gente precisa ter cuidado, porque o bebezinho fica ameaçado neste período. Agora, a mulher que é diabética e consegue controlar a doença só com dieta e exercício, não, ela pode levar até as 40 semanas sem problema. Aquela que usa insulina, não, no máximo 39 semanas. E qual que é o plano terapêutico que deve ser seguido depois do parto, tanto para a mãe, né, aí gestante, quanto para o bebê? Olha, Tamires, o diabetes aparece na gestação daquelas mulheres que têm fator genético para desenvolver diabetes em algum momento da sua vida. Então, a gestação, ela é o evento que precipita as doenças para as quais a mulher é geneticamente predisposta. Então, a gestação que cursou com diabetes tem que ser o clique para aquela mulher saber que em algum momento da vida dela ela se tornará diabética. Então, a gestação, ela antecipa o evento diabetes daquela mulher que, de repente, não teria filhos, mas ela se tornaria diabética aos 42, 45 anos. Então, ela está sendo avisada pela gravidez que ela tem o fator genético para desenvolver o diabetes do adulto, o diabetes tipo 2, mesmo depois que acaba a gravidez. Então, uma vez terminada a gestação, aconteceu o parto, essa mulher vai ter alta hospitalar, este momento é de suma importância. Minha querida, você ganhou seu bebê, graças a Deus está tudo bem, você vai ter alta. Existem algumas recomendações extremamente importantes para o resto da sua vida. Então, nós que estamos no hospital diante dessa paciente que acabou de ganhar um bebê, temos alta responsabilidade pelo restante da vida dela com relação ao controle. Tem que ter um segmento, né? Não pode deixar ela livre. Exatamente. Então, a primeira orientação, quando ela sai de alta, é que ela faça, com 6 semanas pós-parto, um novo teste para se saber: ela permaneceu diabética? O parto resolveu o diabetes? Ela está com glicemia normal? Então, ela vai se situar 6 semanas depois do parto com um novo TOTG, que é o teste de tolerância à glicose, que ela toma aquele suquinho doce no laboratório e tal. Então, ela vai fazer um novo exame. E daí, ela vai saber: continuo diabética, não continuo, mas posso ficar. Então, que ela continue depois do parto a ter uma dieta saudável, que ela não seja uma pessoa sedentária, que ela faça exercício físico, porque assim ela estará retardando a instalação desse diabetes de adulto,
que ela é candidata ao tipo 2, para uma idade mais avançada. Então, ela estará protegendo a sua vida, a sua saúde e a sua longevidade. Então, essa é a recomendação do pós-parto para a mulher. Segunda recomendação, para o bebê. Este bebê também tem maior chance de se tornar um indivíduo diabético no futuro. Então, ela que é mãe, que quer zelar pela saúde do seu filho, não vai deixar esse menino ser um obeso. Não vai deixar esse menino dentro de casa só comendo hambúrguer, cheeseburger, batata frita na frente do videogame, do iPod, do iPhone, etc. Não, põe esse menino para fazer exercício. Fala para ele que ele não pode engordar, não é? Porque senão ele já será um candidato a um futuro diabetes desde a sua infância e na adolescência, se ele tiver um sobrepeso, ele pode estar instalando precocemente a doença. Então, as orientações pós-parto são muito importantes para a preservação da saúde, tanto da mãe quanto do seu bebezinho. E até mesmo para uma próxima gestação, né? Se for uma paciente Sim. que só tem o primeiro filho, tem vontade de ter outro. Se ela teve diabetes na primeira gestação, ela é forte candidata a ter um diabetes na segunda gestação. Até porque dificilmente elas conseguem retornar ao peso inicial. Né? Depois de uma primeira gestação, ela já começa uma segunda gestação um pouquinho de peso a mais do que ela começou a primeira. E eu posso dizer para você, essas mulheres vão ter diabetes na segunda gestação também. A chance dela se tornar diabética imediatamente após o parto é em torno de 20%. Tá? É alta, né? E ela sabe que ela é candidata a um diabetes, até porque a história da família dela já traz outros casos, né? Então, nossa responsabilidade enquanto médicos assistentes, orientar muito bem essa paciente, para que ela preserve a sua saúde e a saúde do seu filho. São duas oportunidades de ouro, né? Tanto do início da gestação quanto depois do parto, né? Depois do parto. São 2 horas que a gente pode atuar reforçando de novo, né? Sobre a mudança de hábito. Eu como já estou militando na medicina há 4 décadas, me incomoda demais que as meninas, as mocinhas, não sejam orientadas para que elas comecem a sua vida reprodutiva. Então, isso aqui é pessoal, mas eu gostaria muito de ver educação para a saúde no nosso país. Que nas escolas, as crianças aprendem com muito gosto. Elas gostam de ouvir, de falar, né? Estão interessadas e curiosas. Muito interessadas e curiosas. Falar de saúde para elas, elas aprendem e nunca mais esquecem. Então, a faixa entre 10 e 15 anos é maravilhosa para ensinar como ser saudável, como planejar a sua vida reprodutiva, como se proteger de algumas doenças. Então, as escolas no Brasil não têm esse tipo de educação, infelizmente, mas se isso, eu queria viver para ver que as escolas tivessem esse tipo de orientação. As meninas guardariam isso. Olha, eu vou ser mamãe um dia, então eu tenho que fazer isso, não posso fazer aquilo, não devo fazer assim, e planejar a sua gravidez. Né? A tônica maior hoje para nós seria que todas planejassem, ninguém engravidasse sem um planejamento e sem fazer uma consulta com o médico que a acompanha. A adolescente ainda é o pediatra, né, que assiste até os 20 anos. E as com mais de 20 anos que façam uma consulta com o seu clínico, com o seu ginecologista e planejem essa gravidez. A gravidez planejada é o grande segredo para se evitar as consequências. Um bebê mal formado vai acontecer para aquelas que já eram diabéticas. E isso pode ser plenamente evitado se ela engravidar com a sua glicemia controlada. E as que têm o diabetes gestacional, que planejem um ganho de peso adequado, uma vida saudável, uma alimentação saudável. Tá joia. Eu acredito que nós conseguimos explorar bastante informação. Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Queria agradecer imensamente a você, doutora Roseli, por ter disposto do seu tempo, do seu conhecimento, falar um pouquinho aqui pra gente e nos ensinar um pouco sobre o tema. Foi um aprendizado também pra gente. E lembrando que o que foi exposto aqui não isenta vocês que estão aqui escutando de irem ao médico, buscar um profissional para ter uma gestação saudável, feliz
e, né, conduzir esse tratamento de diabetes gestacional. Mais uma vez a gente tem que agradecer a Suprema também, porque sem eles isso não teria sido possível. Muito obrigada a todos e espero vocês no próximo episódio. Tchau, obrigada.